Como tudo começou? Para quem ainda não me conhece, eu sei que eu tenho muitas seguidoras novas por aqui. Meu nome é Elis Miele, eu sou natural de Patinga. Eu venho de uma família simples. Minha mãe sempre trabalhou como vendedora, meu pai é motorista de caminhão. E desde a minha infância eu sempre tive sonho de ser modelo. Eu era muito vaidosa, eu gostava de andar em cima de salto alto, passava batom, trocava de roupa, desfilava em casa. E no meu primeiro concurso de beleza foi quando eu tinha 13 anos de idade. Eu participei de um concurso que se chamava Garota Outdoor Ipatinga. Eu ganhei esse concurso na época, era um concurso bem regional e eu tive a minha foto exposta em um outdoor. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz fotos profissionais, com maquiagem. Foi uma experiência muito bacana. E a partir daí, vez ou outra, eu fazia alguns trabalhos como modelo, ainda muito jovem. Participei do Miss Ipatinga Teen, não ganhei. E em 2018, eu recebi um convite para me tornar Miss Ipatinga Oficial. Eu já era de maioridade, então eu já tinha a oportunidade de representar, de participar, na verdade, de concursos nacionais. Quando eu me tornei Miss Ipatinga, eu tinha uma outra fase, que era representar a minha cidade no concurso estadual, que era o Miss Minas Gerais. Só que, como eu falei pra vocês, eu venho de família simples e eu não tinha dinheiro nenhum para ir para Belo Horizonte. Foi aí que nós fizemos uma rifa com o intuito de arrecadar um dinheiro para me ajudar a ir para Belo Horizonte. E a minha família sempre me apoiou, a minha mãe é muito minha amiga e ela sempre sonhou esse sonho comigo. Até me emociono na hora de falar. E minha mãe, ela deixava de almoçar no trabalho dela. No horário de almoço, eu ia pro centro, ela trabalhava no centro na época, ela era vendedora. E ela deixava de almoçar pra sair comigo nas ruas, pra gente vender rifas juntas. E esse dinheiro que nós arrecadamos foi o dinheiro que me ajudou a custear algumas coisas para ir pro concurso estadual, porque eu não tinha apoio de prefeitura, eu não tinha apoio de nada. Eu não tinha mala para carregar as minhas roupas, eu não tinha calçados para usar no concurso, eu não tinha nada. Literalmente fui correndo atrás de patrocínio, de ajuda, de marcas para me vestir e fui para Belo Horizonte. Nunca tinha viajado sozinha, foi a primeira vez. E quando eu cheguei em BH, eu me deparei com várias outras candidatas, meninas muito maravilhosas. E nós participamos daquela seletiva. Foi num domingo, eu fui sozinha, meus pais não puderam ir. E não teve transmissão ao vivo, eu sempre conversava com eles, né, ao longo das classificações pelo telefone. E eu lembro que naquele dia eu fui convidada para compor o top 5 do concurso. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Foi tão engraçado que no top 5 eles chamavam o quinto lugar. E imagine só, 5 mulheres, né? 5 moças jovens ali naquele evento. Eles chamavam o quinto lugar e a quinta candidata saía de cena, né? Ela ocupou o quinto lugar. E eu ficava. E era engraçado que eu tenho esse vídeo até hoje no meu celular. E quando as meninas saíam, né? Eu batia palma e eu pensava, o que eu tô fazendo aqui? Chamaram o quinto lugar, chamaram o quarto lugar e eu continuava no top. Chamava o terceiro lugar e não gritava meu nome. Foi aí que ficou eu e uma outra candidata. E essa candidata, ela segurou as minhas mãos, nós estávamos no top 2. E foi quando anunciaram que a Miss Minas Gerais era Elis Miele. Foi um momento muito emocionante, eu chorei muito, eu mandei um vídeo, na verdade, pra minha família. Falei, mãe, obrigada pelo carinho, eu ganhei. Tava de coroa, com um buquê de flores. E eu nunca imaginei que eu ia ganhar aquele concurso. E voltando na história de Esther, como eu falei com vocês ontem, Esther, ela era órfã. Ela perdeu os pais muito cedo, o pai e a mãe. Ela foi criada pelo primo Mardoqueu. Ela vivia uma condição de escrava, seu povo estava exilado na cidade de Suzã. E
com nenhuma perspectiva de um bom futuro, pela condição que ela vivia, né? Como eu disse ontem, Esther, ela não tinha uma figura feminina, ela não tinha uma mãe para conversar, ela não tinha uma avó, uma tia para dar conselho, ela não tinha uma figura feminina para dar direcionamento para ela. Ela vivia em condição de escrava, ela era muito simples, mas ainda assim, Esther, ela não desistiu do seu propósito, do seu chamado. E o que eu aprendo com isso? Que não importa a condição que você vive hoje, não importa a situação que você está hoje, não crie desculpas para realizar os seus sonhos. Infelizmente, a gente tem um tal de pôr dificuldade em tudo, né? Ai, eu não consigo fazer isso, eu não posso fazer isso porque meu trabalho não me permite, eu não posso fazer essa viagem ou comprar essa casa porque eu não tenho dinheiro, eu não posso. Reclama de tudo, tudo tá difícil, tudo não pode. Ei, calma. Vai vender rifa no centro. Já vendi doce na rua, minha mãe comigo, a gente vendeu rifas juntas. A gente não olhou para nossa condição, mas a gente olhou para o nosso sonho. E é muito importante nós não olharmos para trás, mas focarmos no nosso propósito, no nosso objetivo. Não ficar presa nas dificuldades da vida, não. Mas falar, eu quero, eu posso, eu consigo. Você quer abrir sua empresa? Corre atrás. Trabalha mais, dedica, vai estudar. Você quer comprar seu carro? Bora trabalhar, trabalha dobrado. Faz um consórcio, junta seu dinheiro. Você quer reformar sua casa? Bora trabalhar, bora correr atrás. Se vira. A verdade é essa, se vira. Existe um ditado, né? Quem quer dá um jeito. E é verdade. Quem quer, corre atrás. Quem quer, dá um jeito e faz acontecer. A Fábia, para tomar uma decisão não precisa ter dinheiro. A Fábia é contadora, inclusive a contabilidade dela que toma conta das minhas empresas hoje. Fábia é uma mulher muito sábia, de administração ela entende, né, Fábia? E o que ela falou é verdade. Você precisa correr atrás. Eu não tinha condição nenhuma de ir para Belo Horizonte. Mas eu não fiquei olhando para minha dificuldade. Eu olhei para frente, para o meu sonho. E com a Esther também foi assim. Ela não olhou para a condição dela, mas ela olhou para frente. Ela olhou para o propósito dela. Logo, eu fui para São Paulo. Aliás, eu fui para o Rio de Janeiro participar do Miss Brasil. Eu era muito jovem, eu tinha acho que 18, 19 anos naquela época. Nunca tinha andado de avião na minha vida, nunca tinha viajado sozinha na minha vida. E foi do mesmo jeito. Eu lembro que na época eu ganhei um prêmio de 5 mil reais no Miss Minas Gerais. Foi o único dinheiro que eu ganhei como premiação. E eu reverti aquele dinheiro em trabalhos para conseguir me organizar, né? Comprar algumas coisas para ir pro Miss Brasil. Participei com 27 estados. Na minha época foi o Miss Brasil Universo. Desfilei com, acho que tinha umas 10, 15 mil pessoas na minha frente assistindo ao vivo, né? Fora a transmissão na TV. E eu era muito imatura, eu era uma menina, foi minha primeira experiência. E eu lembro que no top 15, foi aonde eu parei, me fizeram uma pergunta. E perguntaram qual era o maior tesouro do meu estado. E eu respondi que ser engraçada, ser divertida, eu disse que o maior tesouro de Minas Gerais era a receita do pão de queijo. Afinal, só a gente faz esse pão de queijo maravilhoso. E eu não passei para a próxima fase. Eu parei ali no top 15. E na época, eu fui muito criticada entre sites de misses. Vocês que não estão por dentro desse assunto, só para vocês entenderem, existem missólogos, que são pessoas que gostam do mundo Miss, e existem grupos de Facebook onde eles falam sobre as meninas, discutem algumas coisas, mas também criticam muito. E eles me criticaram muito. Me chamaram de Miss Pão de Queijo. E eu fiquei chateada na época, sabe? Eu falei, nossa, Miss Pão de Queijo, fiquei muito triste. Aquilo, eu era uma jovem, né? Aquilo na época me constrangeu, me abalou. E o que eu quero dizer para vocês com isso? Durante a sua caminhada, muitos vão tentar te parar.
Mas quando você foca no propósito, Deus te coloca na promessa. Escreve aqui pra mim. Quando você foca no propósito, Deus te coloca na promessa. Durante a sua trajetória, durante a sua caminhada, as pessoas vão falar mal de você. Elas vão lançar armadilhas para tentar te atrapalhar. Elas vão fazer de tudo para te criticar, para fazer você parar. Mas você não pode parar, porque você está fazendo uma grande obra. Você não pode parar os seus projetos, os seus sonhos, para dar atenção para o que as pessoas falam, porque você está muito ocupada construindo o seu império, construindo seus objetivos. Quando você foca no propósito, Quando você foca no propósito, Deus te coloca na promessa. Por que Miss Espírito Santo? Acho que isso é uma pergunta que eu sempre recebo. Muitas pessoas têm essa dúvida. Por que eu me tornei Miss Espírito Santo? Eu superei essa história do Miss Pão de Queijo com certa dificuldade. E tinha uma pessoa, o Vini, que ele sempre me incentivou. Ele falou, Elis, você precisa voltar para o mundo Miss. Pelo amor de Deus, volta, você tem potencial. Você sabe falar, você é alta, você é bonita, você tem que voltar. E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou caçar nesses concursos de novo para tomar pedrada de novo? E eu participei nessa época, ele falava, Elisa, você tem que ir para o Miss Mundo, porque é um concurso que combina mais com você. Tirando uma outra dúvida ainda, existem vários tipos de concurso de beleza. Por isso, vocês vão ver várias Misses Brasil. E o primeiro concurso que eu participei, que eu fiquei no top 15 com a Miss Minas Gerais, foi o Miss Brasil. Na minha época era Biomotion, mas é o Miss Brasil Universo, que vai para o Miss Universo, aquele que passa na Band, tem desfile de biquíni, é algo mais fashionista, as meninas são magras, altas, muito bonitas, tem todo aquele estereótipo. Já o Miss Mundo, ele é um concurso britânico com um propósito diferente, que é o Beleza com Propósito, onde as misses elas são engajadas em ações sociais, não tem desfile de biquíni, elas são julgadas com outros critérios. E é um concurso mais delicado, mais romântico, vamos dizer assim. E o Vini falava, eles volta e volta no Miss Mundo, você tem capacidade, você volta. E ele me incentivou tanto, eu falava, gente, esse cara tá doido, por que esse cara fica me mandando esse tanto de mensagem, enchendo meu saco, eu não quero voltar. Foi literalmente assim. Até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou. E aí, entrei em contato com o Henrique, que é o coordenador do Miss Brasil. Falei, olha, Henrique, tudo bem? Eu sou Elis, participei do Miss Minas Gerais. Contei um pouquinho da minha história para ele. E ele me indicou o Alexandre, que é o coordenador do estado de Espírito Santo. E o Henrique me disse o seguinte, ele falou, Elis, o nosso concurso, ele não exige que a Miss nasça naquele estado. Então, consequentemente, você pode representar qualquer estado do Brasil, mesmo sendo mineira. E o estado de Espírito Santo, ele é por indicação. Se o Alexandre gostar de você, ele quiser te convidar, você pode ir, não tem problema. Foi aí que conversei com o Alexandre. E o Alexandre me convidou para ser Miss Espírito Santo. Aceitei o convite. E é engraçado que eu me questionei por que Miss Espírito Santo? Ou por que esse estado chama Espírito Santo? Fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Eu pesquisei até a origem do estado do Espírito Santo. Por que aquela capital chama Vitória, né? O que isso tem a ver? E fui para o Miss Brasil. Isso foi no ano de 2019. O Miss Brasil aconteceu no Rio Grande do Sul. E quando eu fui para o concurso, na época eu era da igreja Bola de Neve, eu conversei com o pastor Cristiano. Eu falei, Cris, estou indo. Né? Ora por mim. E ele virou para mim e falou, Elis, você sabia que na Bíblia tinha uma Miss? A primeira Miss da história está na Bíblia. Eu falei, sério? Ele falou, é. O nome dela é Esther. É um livro culto de 10 capítulos. Lê Esther antes de ir para o concurso. Esther, ela foi usada para salvar o seu povo. E ele me contou brevemente, eu li a história de Esther e foi aí que eu me apaixonei por aquela história. E quando eu fui para o Rio Grande do Sul, com o conhecimento da história de Esther,
Eu estava em uma outra intimidade com Deus. E nesse concurso, dentro do confinamento, eu busquei me aproximar mais do Senhor. Eu lembro que eu fiz um jejum. Eu fiquei sem comer carne durante todo o confinamento do MIS. E aquele questionamento, lembra que lá atrás eu tinha me questionado por que MIS Espírito Santo? Quando eu estava dentro do concurso, dentro do confinamento, eu recebi a seguinte mensagem. Eu tenho esse print até hoje guardado com muito carinho no meu telefone, porque é algo que marcou muito a minha história. Foi o dia que Deus falou comigo sobre o meu chamado. O print tá aqui, eu vou ler para vocês. Tá estourando a tela, mas acho que dá para ver um pouquinho. Olha só a mensagem. Oi, Elis. Você está representando o Espírito Santo e sabe que isso não é por acaso, né? O Espírito Santo habita em você, isso é nítido. Eu sirvo na porta da igreja Bola de Neve e um domingo te recebendo você deu um sorriso. Me abraçou e eu pude sentir a leveza do Espírito Santo em você. Você é luz. Nunca se esqueça do brilho que você carrega. Só pode ser visto e sentido através do Espírito Santo que está em você. A sua influência será ainda maior nos próximos meses. E mais vidas Deus permitirá você alcançar. E será através da sua vida que muitas pessoas ouvirão falar do nome do Senhor. E elas estão aguardando ansiosamente por isso. Tenho um grande carinho por você, torço pela sua vitória, mesmo sem muito contato, pois sei que é serva de Deus e merecedora de tudo que está vivendo. Grande beijo e brilha, além do seu brilho, com o brilho do Espírito Santo. Ela destacou o nome Espírito Santo. Isso foi 2 dias antes da final do concurso, e foi aí que eu tive a certeza de que Deus tinha um chamado. Deus tinha um propósito com aquela história de Miss Espírito Santo. Deus tinha um porquê desse nome. Deus tinha um porquê do Miss Espírito Santo. E dentro do confinamento, todos os dias, dentro do meu quarto, eu sempre ouvia hinos, eu orava todos os dias. Definitivamente eu vivia ali em comunhão com o Senhor. Jeremias 1, 7, 8 diz: todos nós temos um chamado, não é verdade? Todos nós temos um porquê de estarmos aqui. E eu tenho um versículo grifado na minha Bíblia, que é esse que eu vou ler agora, que eu grifei na minha primeira Bíblia, que eu ganhei em 2013. E é um versículo que Deus falou comigo, eu era muito jovem, eu acho que eu tinha uns 14, 15 anos, não lembro. E eu guardei esse verso, que diz: não diga que você é muito jovem, respondeu o Senhor, porque você irá aonde eu te enviar e falará tudo o que eu mandar. Você não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo. Não importa se você que está me assistindo aqui é muito jovem, ou se já tem idade avançada. Não importa quantos anos você tem. O que importa é que você tem um chamado para cumprir. E você vai aonde Deus mandar você ir. Você vai fazer tudo aquilo que Deus mandar você fazer. Todo o direcionamento de Deus para a sua vida, você vai colocar em ação. E Deus vai trabalhar na sua vida. Não tenha medo do que há de vir. Pois Deus disse, não precisa ter medo deles, pois eu, o Senhor, estarei com você para livrá-lo de todo mal. Deus, ele caminha com você. Deus, ele está com você. Quando você aceita viver o propósito, Deus não te deixa só. Você pode não ver, mas ele coloca anjos ao seu redor. Imagina só, feche os olhos por um instante. Imagine na sua direita, na sua esquerda, na sua frente e atrás de você, um anjo com grandes asas, com armadura, com capacete, com um cetro nas mãos, te protegendo. Isso é como no mundo espiritual. Deus, ele não te deixa só. Quando Deus, ele delega uma função para a sua vida, um chamado, você não está sozinha. Por mais que em momentos você pense, tá difícil, Deus, por que eu tô passando por isso? Eu não vou conseguir, você vai.
Porque Deus está com você. Ele não te dá um fardo mais pesado do que você pode ou consegue carregar. Ele caminha com você dentro de todos os seus propósitos. Deus, ele está com você em todo o tempo, em todo momento. O confinamento de Esther. Como eu disse para vocês, eu fiz um jejum de carne. E enquanto Esther ela estava se preparando, dentro daquele confinamento, por 6 meses, ela se banhou com mirra. E pelos outros 6 meses, com adornos, enfim, ela se preparou para aquele momento. E dentro do confinamento, nós, enquanto misses, a gente está ali se preparando para a coroa, né? A gente passa por atividades, por... Enfim, somos vigiadas a todo momento, até o grande dia. E eu lembro que eu tinha uma colega de quarto que era espírita. E lembra que eu falei para vocês que eu ouvia hinos o tempo todo? Ela, ouvindo os meus hinos, viveu uma experiência com Deus dentro do quarto. E por que eu tô dizendo isso para vocês? Ela me contou, ela falou, Elis, eu nunca senti isso na minha vida, foi a primeira vez. E foi por causa dos hinos que você sempre deixava tocando dentro do nosso quarto. As pessoas ao seu redor, elas vão sentir a presença do Espírito Santo em você. As pessoas que convivem com você vão ver a luz de Deus dentro de você. As pessoas do seu trabalho, da sua família, os seus amigos, seja lá onde quer que você esteja, o brilho do Espírito Santo que habita em você, ele resplandece. E através da sua vida, mesmo sem você fazer nada, eu estava só ouvindo hinos, e ela foi tocada. Mesmo sem você fazer nada, a sua presença vai fazer com que pessoas vivam experiências com o Espírito Santo de Deus. No último dia do concurso, Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer uma oração. Eu tinha que orar. E eu falava, meu Deus, que momento que eu vou orar? De manhã, naquele mesmo dia, eu tentei orar de manhã, não me deixaram orar. Falaram, Elisa, agora não dá, não tem tempo, não tem como. E aquilo continuou dentro de mim. Elisa, você tem que fazer uma oração. Elisa, você tem que orar. Era um peso nas minhas costas, sabe? E quando foi na hora que estava tudo pronto, o dia passou, a gente já estava pronta, preparada para entrar no palco. Faltavam 3 minutos para o ao vivo começar. E eu falei, se eu não orar agora, eu não oro nunca mais. Foi aí que eu pedi, falei, ei, deixa eu fazer uma oração. E todas as meninas deram as mãos, nós fechamos os olhos. Eu fiz uma oração muito simples, pois eu orei o Pai Nosso. E quando eu disse amém, eu senti um peso saindo dos meus ombros, literalmente. E nesse dia, eu conheci a paz que excede todo entendimento. Em Filipenses 4:7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Eu ouvia falar dessa paz, mas eu nunca tinha vivido essa experiência. E nesse dia, quando eu falei amém, o concurso começou. E os bastidores ali, eles são de muita euforia, muita ansiedade, é muita mulher ali dentro participando, é um sonho de muitas. E aquele nervosismo, ele passa de uma para outra ali. É normal. Só que eu tava diferente. Eu tava em paz, eu tava tranquila. E eu falei para Deus, eu falei, Deus, eu não quero passar vergonha de novo. Eu não quero falar besteira de novo no microfone. Como tinha acontecido lá atrás no Miss Pão de Queijo, falei, Deus, me cura disso e não me deixa fazer cagada de novo, não. E assim foi. Foi acontecendo o concurso. Eu tava calma, tranquila, serena. Nem parecia que eu tava participando de um concurso, literalmente, sendo julgada ali, né, pelos jurados. Eu entrava e saía. Eu era classificada, eu tava no palco, era classificada, eu entrava para os bastidores. Eu trocava de roupa, né, para a próxima fase, eu saía de novo. E aquelas meninas que não eram classificadas, elas saíam chorando. As que eram classificadas estavam muito nervosas,
ansiosas, e eu estava em paz. E assim foi. Eu ia para o palco, era chamada, voltava para os bastidores em paz. E eu lembro nitidamente que uma candidata virou para mim e falou: Elis, que isso, minha filha? Tá todo mundo nervoso? Você tá aí tranquila? Eu falei: tô em paz, tô com Deus. Nem eu sabia explicar o que tinha em mim. E aí eu fui passando para as fases. Entrei no top 5, mais uma vez. Chegou o momento das perguntas. E eu consegui falar, consegui responder. As perguntas dentro de um concurso, elas são definitivamente decisórias. Porque hoje os concursos de beleza, eles não são só apenas beleza. Eles são um conteúdo que tem por dentro. E naquele momento eu pude falar um pouco sobre mim. Sem gaguejar, sem falar besteira, sem errar. E tudo aquilo ali era a presença de Deus. E a cada momento que eu era classificada, eu agradecia a Deus. Logo, eu fui chamada para compor o top 2. Era eu, Miss Espírito Santo e a Miss Caminho dos Príncipes, e uma bancada com 15 jurados. Eu ganhei de 14-1 nesse dia. Foram 14 votos. Se você tiver a oportunidade de assistir, coloca no YouTube participação Elis Miele Miss Brasil. Tem lá todos os meus momentos no concurso. E quando eles falavam, voto 1 é da Miss Espírito Santo, eu emocionada agradeci a Deus. E assim eu ia agradecendo a Deus no altar, né? No palco. Até que a Miss Espírito Santo, a Miss Brasil é a Miss Espírito Santo. E foi um momento de muita euforia, de muita alegria, um momento de muita emoção, de muita felicidade. Foi um momento muito especial. E ali eu fui coroada, Miss Brasil. Logo, eu representei o nosso país no Miss Mundo, que é o maior concurso de beleza do mundo. Eu disputei com 120 países em Londres e eu fiquei em 4º lugar, me tornando Rainha das Américas. Essa é resumidamente a minha história enquanto Miss. E falando agora um pouquinho sobre Esther. Esther, ela não só foi coroada rainha, mas ela reinou sobre o seu povo e usou a sua coragem, a fé e a sabedoria para salvar uma nação. Esther era maravilhosa por fora, mas ela era ainda mais maravilhosa por dentro. Por quê? Porque Esther tinha a presença do Espírito Santo. Esther se destacou dentro daquele confinamento porque ela tinha a presença do Espírito Santo. Esther, ela foi sábia, ela soube ouvir os conselhos do seu primo Mardoqueu, ela soube falar com o rei quando ela precisou salvar o seu povo, e ela soube agir com sabedoria durante todo esse tempo. Ela não só usou uma coroa, não só botou aquela coroa linda na cabeça, não. Ela reinou naquele período. Deus, ele tirou Esther da condição de escrava para ser rainha com um propósito. Esther 4,14 diz: pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai também morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Isso era Mardoqueu falando com Esther. Que ela foi coroada rainha para salvar o povo dela. O objetivo dela viver tudo aquilo que ela viveu, tudo aquilo que ela passou, era para salvar o seu povo. Para viver um momento como este. Foi pedido à rainha Esther que fizesse algo muito difícil para ajudar a trazer livramento ao seu povo. E muito provavelmente a rainha Esther ela não se sentiu à vontade para tal feito. Ela estava num lugar desafiador, correndo risco de vida, porque se ela falasse com o rei sem ser chamada, ela poderia ser morta. Mas ela estava no lugar onde Deus tinha colocado. Ela provavelmente não queria aquela responsabilidade e nem queria correr o risco do prejuízo que ela poderia correr. Esther era uma jovem virgem com uma vida inteira pela frente. Deixando seus sonhos para trás, foi-lhe pedido para seguir instruções do Senhor que pareciam muito perigosas. Esther sabia que a não ser que Deus lhes desse esse favor, ela seria morta.
E eu diria que Esther, ela colocou tudo em jogo, toda a sua vida, para obedecer à vontade de Deus. Você também pode estar viva hoje para realizar um propósito do Senhor, para realizar um feito de Deus na sua geração, na nossa geração. A hora e o lugar do seu nascimento, o momento que você nasceu, o lugar que você cresceu, não foi por um acaso. Você não está aqui por um acaso. Deus nos coloca deliberadamente e especificamente em certos momentos e lugares para trabalhar sobre a sua vida. Muitas pessoas desperdiçam a vida inteira, sem saber qual é o seu propósito. Elas vivem, a Deus dará, né? Elas vivem sem objetivo, sem saber o que querem fazer. Até tentam seguir um caminho, mas não dá certo, vão para outro. Não sabem o porquê que estão aqui. Desperdiçam uma vida inteira. Talvez porque tentam escolher o seu próprio destino. Tentam fazer as coisas por si mesmo, em vez de seguirem a direção do Espírito Santo. A gente tenta fazer as coisas pelo nosso próprio braço, pela nossa própria força, sem saber qual é o direcionamento de Deus. Seguir a Deus requer sacrifícios e disposição. Ficar em posição desconfortável, isso é servir a Deus. E por causa do sacrifício de Esther e do seu ousado passo de fé, Deus usou para salvar uma nação. Ela foi mais abençoada dentro da vontade de Deus do que poderia ter sido em qualquer outro lugar. A vontade de Deus nem sempre é fácil, mas sempre vale qualquer sacrifício que tenhamos de fazer. Quando você escolhe viver as promessas e os projetos de Deus para sua vida, seguir o caminho que Ele tem para você, vai ser difícil. Você vai ter que renunciar às vontades da sua carne, dizer não para você todos os dias. Você vai querer fazer uma coisa, mas não vai dar para fazer aquela coisa porque vai desagradar a Deus. E eu vivo isso todos os dias. Muitas vezes eu já me peguei renunciando coisas que eu queria fazer ou que eu gostava muito de fazer. Mas eu falo para mim, eu não vou fazer porque vai desagradar a Deus. Não é fácil o caminho, o percurso, o projeto. Mas quando você segue a sua promessa, você chega no seu propósito. Quando você segue os caminhos que Deus tem para você, mesmo com todas as dificuldades, Ele te honra. Porque você está vivendo dentro da palavra dEle, você está vivendo dentro do projeto dEle. Não é fácil, nunca vai ser fácil. Mas quando Deus está no seu caminho, segurando a sua mão, pode ter certeza que tudo vai dar certo, que tudo vai acontecer. E eu quero dizer que o Deus que eu sirvo é um Deus que restaura sonhos. E Ele é um Deus que faz muito além do que você pode imaginar. Eu vendi rifa para ir para concurso, eu não tinha dinheiro para ir. E Deus me tornou uma Miss Brasil. Deus me deu a oportunidade de sair do meu país para ver uma experiência lá fora, conhecer gente nova, trabalhar. O Mundo Miss, ele me abriu portas, financeiramente falando, me deu visibilidade para trabalhar, para ter uma condição melhor, para ajudar minha família, para hoje constituir as minhas empresas. E principalmente me deu voz para falar do amor do Senhor. E eu volto lá naquela mensagem que eu recebi daquela menina quando eu estava lá dentro do Miss Brasil no confinamento. Deus, ele vai te dar um propósito, uma direção. E ali Deus falou, eu vou te levantar para falar a nações, a pessoas que precisam ouvir o meu nome. E muitas vezes você sabe qual é o seu chamado, mas você não tem vergonha na cara de seguir ele. Você prefere viver com a sua própria vontade,
a vontade da sua própria carne, a servir ao Senhor, a viver o seu chamado. Muitas vezes a gente quer fazer por nós mesmas, ao invés de fazer por Deus. Mas eu te garanto que se você seguir os planos que Deus tem para sua vida, grandes coisas Ele fará por você. E Deus vai te levar em lugares que você nunca imaginou estar. Eu saí lá do Betânia, lá da Rua Porto. Quem é de Patinga aí sabe. Para conhecer Londres, para romper fronteiras, para viver coisas inimagináveis que eu nunca sonhei que eu pudesse viver. E tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Porque tudo o que eu vivo hoje é propósito dele, é projeto dele. É porque ele me permitiu viver. É porque ele me deu essa oportunidade de estar aqui hoje. E eu me sinto honrada em poder falar com vocês. Eu me sinto honrada em poder viver esse projeto de Deus. E eu quero te dizer, fique firme, não desanime. Seja forte, seja corajosa, porque Deus está com você. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus renove as suas forças. Que Deus restaure os seus sonhos. E que Ele possa agir e fazer infinitamente mais do que você pediu ou um dia sonhou. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. E essa é a nossa mensagem de hoje. Infelizmente, o meu Instagram aqui travou. Não sei se vocês estão... Elas estão comentando, amor? Tá aparecendo comentário pra você? Pra mim também não. Travou os comentários aqui no meu Instagram. Você desativou, eu acho. Não, eu ativei, desativei, eu tentei voltar com eles, mas tá travado aqui. A última mensagem que tá aqui é quando eu pedi pra vocês escreverem quando fica no propósito, Deus coloca na promessa, né? É isso que tá aí? Agora foi. Meu oi foi? Não, apareceu um amém que eu mandei. Mas pra mim não aparece só o seu. Não tá aparecendo os comentários. Eu acho que quando vocês comentam só aparece pra vocês, mas não tá aparecendo pra mim. Então, se vocês escreveram alguma coisa aqui enquanto eu falava, infelizmente eu não consegui ler. A última mensagem que aparece aqui pra mim é: quando você foca no propósito, Deus coloca na promessa. Desde então tudo parou, tudo desativou. Não sei por quê, isso nunca aconteceu. Mas eu quero agradecer a cada uma de vocês pelo carinho, pelas mensagens, por toda a torcida. Muita gente que está aqui me assistindo sonhou esse sonho comigo, torceu comigo. Sou grata a Deus por ter me permitido viver tudo isso. A minha mãe, que sempre segurou minha mão, ela sempre sonhou esse sonho comigo, a minha família, meu pai, meu irmão, meus tios, primos, avós. Todas as pessoas que se envolveram nesse projeto, aos meus coordenadores que me ensinaram tanto, as amizades que eu fiz ao longo desse tempo. E muito grata a Deus por tudo que Ele me permitiu viver. Tem uma frase que eu trouxe para minha vida que é: Deus é bom. E eu busco falar isso todos os dias. Deus é bom. E agradecer a Ele todo dia por tudo que Ele faz por nós. Deus é bom. E Ele realiza sonhos. Como eu disse, infelizmente eu não leio comentários, está tudo travado, mas eu só vejo os coraçõezinhos subindo aqui. Então, enquanto eu falava, eu vi os coraçõezinhos subindo, eu sabia que vocês estavam aí assistindo. Quero agradecer vocês pelo carinho. Isso é um pouquinho da minha história. Gostaria muito que você deixasse o seu comentário. Talvez algo que você queria falar aqui na live que eu não pude ler, comenta lá no feed que eu vou ler agora, com muito carinho, com muito amor. E eu quero agradecer a cada uma de vocês, que infelizmente eu não consigo ler lá nada que vocês escrevem, mas eu vejo os coraçõezinhos subindo aqui do lado. E eu recebo esse carinho de cada uma de vocês. E eu quero dizer que esse carinho é recíproco. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. E até amanhã, às 22 horas. Te espero. Um beijo.